Boa noite a todos. A Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro tem o imenso prazer de receber pela primeira vez o professor Paulo Modesto, grande professor Paulo Modesto, produtor de diversas obras jurídicas, que conduz belíssimamente sites de conteúdo jurídico especializado, como é o caso do Revista do Direito do Estado, que tem várias publicações de referência acadêmica de doutrinadores do Brasil inteiro e estrangeiros também. Então, a gente fica muito feliz de poder fazer o lançamento do belíssimo livro do professor Paulo Modesto, Café com Prosa, publicado pela editora GZ, com prefácio do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e apresentação do professor Carlos Aires Brito. Tem diversas crônicas de direito e reforma do Estado, com destaque para a reforma da Previdência, reforma administrativa e memória e história. Tem aqui os comentários do professor Fabrício Mota, do TCM de Goiás, professora Veida Zacaner, professor Marcos Nóbrega, professor Egon Bockmann. Então, obra super recomendada, um belíssimo projeto editorial da editora GZ, assim, não posso deixar de registrar. Eu estava falando antes de começar que eu adoro livro de papel, né? Eu não tenho dificuldade de me adaptar ainda aos eletrônicos, por mais que saiba de toda a importância que eles têm de disseminação de cultura, mas eu adoro pegar no papel, e quando você pega aí num projeto editorial tão bonito como esse, dá mais prazer ainda de sentir o cheirinho do livro novo. Então, professor, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, que seja a primeira de várias outras, a gente fica na expectativa de poder recebê-los mais vezes. Esse é o ponto positivo, né, Léo, da parte de pelo menos ter a facilidade do virtual, né? Apesar da gente preferir estar tomando um café junto presencialmente, mas a gente sabe das dificuldades, não só desse momento, mas que a escola enfrentaria também para conseguir a agenda do professor, para poder vir ao Rio, e além da questão financeira também de orçamento, da escola não ter como custear a passagem Bahia-Rio, por mais que a gente ficasse super feliz de poder ter essa oportunidade. Mas não podia deixar de fazer esses agradecimentos prévios antes de passar a palavra para o Léo, nosso coordenador aqui da escola, procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela UERJ e advogado aqui no Rio de Janeiro. Léo, obrigada mais uma vez por estar junto nesse projeto, que junho comece com várias boas energias, com várias produções de conhecimento acadêmico. Estamos estreando bem com o professor Paulo Modesto, né? Sem dúvida, Thaís, boa noite a todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube. Professor Paulo Modesto, se eu ficasse falando o currículo dele, por óbvio, a gente terminaria a nossa live, não daria tempo, mas basta falar que professor da Universidade Federal da Bahia, do Estado da Bahia, e eu acho que, se eu posso eleger o mais importante, um produtor de conhecimento, um incentivador do conhecimento e um amigo de pessoas, se é que eu posso dizer, porque tem essa capacidade de congregar as pessoas, em especial os nossos amigos todos do direito público, do direito administrativo. Isso realmente é um brilhantismo absurdo. Até estava falando com o professor Paulo um pouco antes de entrar no ar, que as revistas que ele edita, tudo isso já são há muitos anos, para mim, fonte de conhecimento primário, né? Então, antes de ver qualquer coisa, a gente vê no site do professor Paulo, a gente vê nas revistas que o professor edita, dali a gente sabe que com certeza tem bom conteúdo. Professor, uma alegria ter o senhor com a gente sabe também o quanto sua agenda é apertada, esse tipo de coisa, e ainda mais no horário. A gente quer agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Thaís, obrigado a você também pela oportunidade de participar. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Olha, boa noite a Thaís, a Leonardo, a todos que nos assistem. Para mim também é uma grande honra. Eu já participei de várias atividades da Escola Superior da Advocacia do Rio, já inclusive assisti a um seminário de reforma da Previdência aí mesmo no Rio, me desloquei para isso, porque vi qualidade nas exposições que vocês estariam organizando e reunindo, e para mim, portanto, uma enorme satisfação participar dessa sessão. Como foi mencionado, em abril agora deste ano, começou a sair da gráfica o livro Café com Prosa, que reúne uma série de estudos que eu pretendo leves, acessíveis
de vários temas do direito público, em particular sobre a reforma da Previdência. Eu escrevi praticamente 1 ano e meio de textos sobre a reforma da Previdência, e também textos sobre a reforma administrativa e temas de gestão que envolvem a reforma do Estado. E também alguns registros de memória. Eu participo de uma entrevista longa que foi feita comigo sobre a emenda constitucional 19, em que eu atuei muito diretamente como assessor do ministro da administração, diretamente no Congresso Nacional e também na administração pública. E eu conto um pouco dos episódios pouco conhecidos, alguns até reservados, mas que agora já podem chegar de conhecimento público, e explica um pouco até o conteúdo da emenda. Isso está tudo lá. E hoje temos, de novo, no Congresso Nacional, o debate sobre a reforma da administração. A reforma da Previdência foi em 2019, continuou em 2020 nos Estados-membros, mas neste momento o tema da hora é a reforma da administração na proposta Bolsonaro, conhecida como PEC 32. Eu já tive a oportunidade de escrever 2 textos sobre esta PEC, e um pouco do que eu já escrevi eu quero compartilhar com vocês aqui, ficar disponível para perguntas e esse diálogo que me dá muito prazer. Tanto Leonardo quanto Thaís são juristas que eu admiro e gostaria muito de dialogar com eles, não apenas ficar falando. Por isso eu vou tentar resumir a minha fala, algo como 20 minutos, pouco mais do que isso, com considerações que são relevantes do que está acontecendo hoje no Brasil, em particular nesse projeto. Como disse, eu escrevi 2 textos. O mais recente já tenta abordar a emenda depois dela ter passado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que praticamente não fez grande alteração. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apenas suprimiu 3 tópicos do projeto apresentado pelo presidente Bolsonaro, que eram manifestamente sem sentido, do ponto de vista de uma melhoria de gestão. Uma proposta que foi suprimida é a que acrescentava um leque adicional de princípios, vários deles redundantes com normas que já estão hoje na cabeça do 37. O relator se deu conta, acho que bem avisado por muitos que estão na academia e fora dela, que aqueles princípios ampliariam a judicialização, criariam mais insegurança jurídica do que propriamente melhorariam a eficácia, a efetividade e a resolutividade da administração pública. Então, isso foi suprimido. O segundo tópico que foi suprimido foi aquele que previa a impossibilidade de acúmulo de cargos para quem ocupasse o que ele chamava lá de vínculo em cargo típico de Estado. E ele entendeu que isto era excessivo quando havia compatibilidade de horários, isso era extremamente genérico, afetava a liberdade de trabalho, portanto, seria inconstitucional, ele entendeu de suprimir. E o terceiro tópico era a norma que previa a possibilidade do presidente, por mero decreto, simplesmente extinguir órgãos, entidades autárquicas e fundacionais, sem precisar qualquer autorização congressual. Logo, nós tínhamos aí um caso óbvio de quebra do sistema de freios e contrapesos e que colocava o Congresso um tanto quanto como algo desnecessário para a gestão em vários momentos, além de colocar uma insegurança jurídica profunda dentro da administração, pois, enfim, entidades centenárias poderiam ser extintas com um ato unilateral do presidente sem maiores reservas. Enfim, essas 3 normas foram suprimidas, o que já é bom, porque no primeiro texto que eu escrevi, lá em 2020, sobre a própria proposta, quando foi apresentada, eu tentava dividir as normas da proposta em 2, o que eu chamei de normas placebo, o que eu chamava de normas perigo. As normas placebo eram aquelas que não tinham qualquer repercussão prática, e até pior do que apenas simbólicas, elas eram pré-ordenadas a não ter eficácia nenhuma. Como, por exemplo, aconteceu na emenda 19, quando o Moreira Franco colocou lá aquele sistema de fixação do teto de remuneração
por um acordo de todos os chefes de poderes. Como não se sabia que aquilo nunca aconteceria, aquilo não funcionaria, e não funcionou, tanto que produziu o que o ministro Carlos Aires chamava, num artigo, num trabalho que lia muitos anos atrás, de chabu, e era pré-ordenado a dar chabu mesmo. Esse tipo de norma que é feito para não funcionar é placebo. Né? Placebo. Você também acrescentar, por exemplo, o princípio da imparcialidade, junto com da impessoalidade, quando sempre houve uma plena abrangência dos atuais princípios para alcançar esse tipo de situação, é também criar um placebo. E assim várias normas que estavam lá, algumas até retóricas, estabelecendo restrições remuneratórias, restrições de férias, para agentes que não tinham isso já. Aqueles que têm, a própria emenda retirava, ou seja, chovia no molhado, fazendo previsão de normas que já estão na reforma da Previdência, por exemplo, e estabelecia normas, em princípio até meritórias e moralizadoras, mas para agentes que não tinham aqueles direitos, estavam sendo restringidos. Portanto, era um placebo, claramente. Mas, fora do placebo, longe, eu fazia, nesse primeiro artigo, um balanço, ou seja, ora eu falava do placebo, ora eu falava do perigo. E o que aconteceu agora é que houve a supressão de um placebo, que é exatamente a norma dos princípios, aquela que acrescentou um sem número de princípios no artigo 37, e retirada uma norma sem grande repercussão sobre acumulações. Do ponto de vista de gestão, isso não tinha grande impacto, mas até porque na própria emenda ela era afastada para municípios com menos de 100 mil habitantes e eram abertas exceções para os atuais, enfim, era um tanto quanto sem maior repercussão na melhoria da gestão. E a terceira, sim, uma norma de perigo, essa que eu mencionei, que extinguia entidades autárquicas e fundacionais. Mas a maior norma de perigo que eu vejo nesta emenda, uma das maiores, é uma norma que trata sobre os chamados cargos de liderança e assessoramento. E foi o objeto do segundo artigo que escrevi. Essas normas foram mantidas no projeto depois da Comissão de Constituição e Justiça, e, a meu juízo, elas criam, no sistema que foi apresentado, dois riscos, né, que hoje o sistema já apresenta, em uma certa medida, como transgressão, e que vão ser normalizados caso a emenda continue como está. O que eu estou falando? Eu estou falando de abuso na criação de cargos comissionados e eu estou falando também de abuso no provimento de cargos comissionados. São coisas diferentes. A primeira, o abuso na criação de cargos comissionados, está no plano legislativo e tem sido enfrentada com ações diretas de inconstitucionalidade variadas, tanto na esfera do Supremo Tribunal Federal, diretamente, como também nos espaços estaduais. Eu trabalhei durante muito tempo no controle de constitucionalidade no Ministério Público, assessorando vários procuradores gerais, e uma das minhas atividades regulares era ingressar com ações diretas de constitucionalidade contra leis municipais que criavam cargos de confiança. E algo que era uma das poucas situações em que havia repetição. Porque quase o que me fascinava na área de controle de constitucionalidade é exatamente que eu não tinha rotina. Cada dia eu tinha uma lei nova na área tributária, na área urbanística, na área ambiental, na área administrativa propriamente dita, em que eu tinha que estudar, pesquisar e preparar a ADIM. Já a matéria de criação de cargo de comissão era a única que se repetia praticamente todas as semanas. Eu entrava com 2, 3 ADIMs por semana sobre criação de cargos de confiança. E há municípios do estado da Bahia e em vários outros estados também, em que o grande contingente dos servidores é de cargos de confiança. Ou seja, tem mais cacique do que índio, tem mais líderes do que liderados, assessores do que assessorados. Então, há uma contradição lógica em tudo isso e um abuso que o Estado de São Paulo começou a enfrentar muito interessantemente com previsões, com uma espécie de jurisprudência que o Tribunal de Justiça criou de não aceitar que nenhum município tivesse mais de 50% dos seus cargos como os cargos de confiança, sempre menos do que isso. E toda vez que uma lei criava novos cargos, quando já havia sido alcançado esse patamar, o Tribunal de Justiça de São Paulo declarava inconstitucionalidade
exatamente pelo abuso em matéria de criação de cargos de confiança. O que acontece com essa emenda? Ela volta a um estado de coisas pior do que a da emenda 19. A emenda 19, que agora todo mundo está saudando como civilizada, ela criou restrições à criação de cargos de confiança. Foi na emenda 19 que foi colocado na Constituição Federal que era necessário que os cargos de confiança fossem de direção, chefia e assessoramento. Antes não havia essa previsão. Na Constituição Federal original, não havia essa restrição, isso foi colocado na emenda 19. E foi na emenda 19 também que foi criada a previsão de um patamar mínimo de servidores efetivos em cargos de confiança, né? Portanto, esse dispositivo também foi alterado lá para restringir o abuso no provimento, ou seja, houve uma restrição na criação de cargos de confiança, só poderiam ser criados para funções de direção, chefia e assessoramento. Na emenda 19 foi isto colocado lá, e também uma restrição ao provimento, prevendo que um certo quantitativo, uma certa correlação, um certo percentual fosse ocupado por servidores de carreira. Hoje, as pessoas se dão conta de que isso era muito bom, que isso era muito racional e que isso era positivo para a preservação da memória administrativa, para a preservação da eficiência, na medida em que a memória não se perdendo, as rotinas eram também preservadas e valorizavam o servidor público de carreira e que era concursado. Muito bem. Tudo isso sai na proposta da PEC 32. Você tem a possibilidade de criar cargos de confiança, usando a terminologia atual, tanto para funções estratégicas, sem definição muito bem clara do que seja isso, como para funções técnicas, de qualquer natureza. Não se exige qualquer participação, não se elimina a figura da função de confiança, que era, desde a emenda 19 também, restrita aos ocupantes de cargos efetivos, retira-se a previsão de um percentual mínimo para os cargos de liderança e assessoramento, não se exige nível superior, a própria jurisprudência do Supremo foi criando, por conta dos abusos, a previsão de uma certa proporcionalidade, embora não chegasse ao ponto do Tribunal de Justiça de São Paulo de fixar um percentual de 50%, mas exigia uma certa proporcionalidade e se reservava a possibilidade de declarar o abuso e declarar a inconstitucionalidade das leis de criação, mas não disse quanto, nenhum percentual, mas isso também não existe na emenda. Ou seja, a liberdade de criar cargos de confiança, o que eles agora chamam de liderança e assessoramento, é extremamente abrangente nesta emenda. Quase que, para os 5 vínculos existentes, apenas para 2 é necessário concurso, e mesmo assim, com uma enorme possibilidade de criação de cargos de confiança, sem qualquer limite e sem qualquer vínculo necessário com cargos efetivos. Isso me preocupa muito, muito, porque é algo que é a base, inclusive para fenômenos como que aconteceu no Rio de Janeiro, de rachadinhas, com base nessa multiplicação de cargos de confiança, de gente muitas vezes sem nível superior, inclusive, né? E com funções de liderança e assessoramento, que você tem fenômenos como esse, que são abusivos, e o pior, você tem a diminuição da eficácia e da efetividade da atuação pública e de legitimidade da atuação da administração. Eu escrevi um outro artigo quando surgiu o Covid, chamando a atenção de que era preciso, no momento do enfrentamento da pandemia, nós suscitarmos a confiança do administrado. Porque, na verdade, o Estado deveria, ao dizer ao administrado que ele deveria ficar em casa, esta orientação pública só seria eficaz se o administrado confiasse no Estado, se houvesse um vínculo de confiança também com a liderança administrativa e os seus liderados, os seus, enfim, concidadãos. O que acontece é que, na verdade, em muitíssimos municípios do Brasil, nos casos quase todos que chegavam ao Supremo em matéria de abuso de cargos de confiança, e inclusive dos cargos políticos também, que é outro tema que eu depois poderia falar, boa parte desses cargos que eram reservados a familiares do prefeito, em casos de nepotismo, eram da área médica. Eram secretários de saúde,
onde há um fluxo de recursos bastante intenso. Então, na verdade, imaginar que nós íamos entrar numa pandemia com secretários de saúde completamente despreparados, que estavam lá colocados não porque eram médicos ou especialistas, mas sim porque eram parentes do prefeito, me causavam um arrepio e provocavam inquietação sobre a eficácia, a legitimidade e o convencimento que esses agentes iam ter na comunidade, orientando a comunidade a adotar uma série de restrições que ela não estava acostumada a adotar. Portanto, ao contrário do que a gente imagina, esse tipo de questão não envolve só o problema de corrupção, envolve também problemas de eficácia da atuação administrativa, de eficácia da atuação do Estado, do aparato do Estado. E o que é curioso é que essa proposta de emenda constitucional diz isso, que ela deseja ampliar a eficácia, eficiência e efetividade, mas você procura e tem dificuldade de encontrar qualquer norma que tenha, de fato, essa repercussão. Praticamente não se fala sobre funcionamento da administração, não se menciona formas de aceleração do processo administrativo, nem da decisão administrativa dentro do Estado, não se trata de formas de fato, economia da máquina pública, apenas se tenta estabelecer mecanismos de ampliar o número de cargos de confiança, que só amplia despesa, e de suprimir alguns direitos de servidores sem muita repercussão econômica. Portanto, há uma insinceridade normativa muito grande e, sobretudo, a minha leitura, uma contra-reforma à reforma gerencial da emenda 19, com retrocessos importantes em relação ao que se quis fazer, inclusive a favor do servidor na emenda 19, como eu mencionei aqui, no tópico dos cargos de confiança, no tópico da reserva de vagas, no tópico da profissionalização, inclusive com obrigatoriedade de frequência e de atuação em escolas de governo, etc., que também estão na emenda 19. Portanto, é curioso, e eu já falei, eu já estou quase acabando na minha fala, nesse momento, fico muito mais para o debate, o que me chama a atenção é que, ao contrário de realmente oferecer soluções que seriam assim esperáveis, e eu posso sugerir várias, para a melhoria da gestão pública, economia de recursos públicos, o que se faz é uma guerrilha ideológica que favorece situações de apropriação privada de recursos públicos através de transferência de recursos para deputados, para vereadores, para prefeitos, de gente que tende a ser criado em quantidade, já que não haverá mais a limitação de serem funções de direção, chefia e assessoramento, e o mercado aplaude isso. É incrível como os agentes de imprensa e do mercado não consultaram especialistas para verificar o que de fato teria repercussão. Por exemplo, não se fala nada sobre possibilidade de negociação coletiva expressa para a área pública, que foi tão importante agora na crise na área privada. Não se fala nada sobre redução proporcional de carga horária e de remuneração por acordos coletivos. Não se fala nada sobre limitação a leis que criam aumentos ao longo do tempo, além, portanto, da lei orçamentária, criando obstáculos, às vezes, de gestão relevantes para o orçamento público nos anos subsequentes. E através da elite administrativa, que consegue aumentos por vários anos seguidos em cascata. Enfim, há uma série de medidas que podem ser adotadas para evitar o abuso. Abuso da criação de cargos de confiança depois de ultrapassado certos limites percentuais em relação aos cargos de efetivos. Enfim, há um enorme leque de propostas que estão surgindo de todos os lados enfim, que eu há anos penso e outros professores também, e que nada disso consta da emenda. Consta da emenda uma discussão boba se pode acumular uma função, se a perda da estabilidade vai ser no último nível, ou num tribunal de segundo grau, uma coisa frívola, que na prática nós já vimos pouco funciona. E centrando a discussão nessa figura dos cargos típicos de Estado, que é uma discussão sem fim e sem precisão técnica,
que atrapalhou muitíssimo a eficácia da emenda 19 nessa parte e vai também atrapalhar agora qualquer eficácia da proposta da PEC 32. Portanto, eu vejo com muito ceticismo que o texto que está tramitando, de fato, chegue ao final como está. Ou ele vai ser profundamente modificado, porque tem inúmeras imperfeições técnicas, ou ele não vai ser aprovado. Ele é completamente contrário ao que ele mesmo prega que deseja realizar. E eu imagino que os órgãos de imprensa e os órgãos do empresariado e outros setores que têm sido motores dessa reforma, em algum momento dessa novela, se deem conta que estão patrocinando o bandido e não o mocinho, e que estão, na verdade, aprovando um texto que vai fazer exatamente o oposto do que eles pregam há muitos anos como melhoria da máquina pública. E eu também prego há muitos anos. Eu sou um reformista, gosto de reformas administrativas, atuei na reforma da emenda 19, tenho participado de grupos de administradores, de secretários de Estado, de ex-ministros, e até hoje participo com discussões, com sugestões, dialogando com quem não é apenas da área jurídica, porque eu acho que é preciso sempre estar, de fato, atualizando o Estado e diminuindo custos e melhorando o desempenho. Isso é fundamental. Afinal, todos nós pagamos impostos, sabemos que não há mágica. Em alguma medida, se o Estado pesa muito, os próprios servidores sofrem com isso, tendo dificuldade de repor a inflação, tendo dificuldade de ter o seu trabalho justamente reconhecido. Portanto, interessa, penso que a todos, que o Estado funcione bem e de modo econômico. Mas, deste modo, como está sendo apresentado aqui, exatamente o oposto que acontecerá. Eu tentei fazer uma síntese em 20 e poucos minutos de uma reflexão geral, com alguns itens só específicos da PEC, mas durante o debate fico à disposição para qualquer outra questão. No livro Café com Prosa, tem o meu texto inicial sobre a reforma Bolsonaro, tem também uma discussão sobre funções de confiança, tem a discussão sobre relações interorgânicas, tem a discussão sobre contrato de desempenho, há uma série de tópicos que eu tentei tornar da forma mais leve possível, algo que se pudesse tomar num café. Um café longo, mas um café, e que possa atrair a atenção não só de juristas, mas também de outras áreas da ciência política, do jornalismo, da administração, com quem eu tenho dialogado também ao longo desse tempo, e que, se nós não dialogarmos, acabam tendo compreensões muito equivocadas da estrutura da administração pública brasileira. E precisamos deles também para convencer o Congresso a fazer uma boa reforma. E é isso que eu, enfim, sempre estou disponível para colaborar. Professor, uma alegria ouvi-lo. Antes da gente passar para algumas perguntas, a gente faz uma bate-bola, vou registrar a presença de alguns. É engraçado que logo. Léo, eu acho que teu áudio está cortando. Tá ruim? Eu não sei se o professor tá. Agora melhorou. O professor também estava cortando. Agora melhorou, agora está legal. Estava dizendo logo no início, o professor Paulo Modesto é um agregador de amigos, então vou falar uma lista de grandes amigos todos nossos, e acho que para registrar a presença do Dr. Flavílio, que é subprocurador-geral aqui do Rio, o professor Rafael Oliveira, diretor do Centro de Estudos da PGM daqui do Rio de Janeiro, nosso querido amigo, Dr. Rodrigo Valgas, o livro dele está arrebentando, Direito Administrativo do Medo, muito bom, já li, muito legal. Dr. Rafael Albach, amigo, autor do Estado Acionista, também. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Professor Cristiano Stropa, Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo. Dr. Fábio Santana, meu querido amigo, foi meu residente, Thaís, na UERJ, procurador do município de São Paulo, também querido, não sabia não? Ele é uma figura maravilhosa, gente boa demais, e aqui fica também meu caloroso abraço. Professor Paulo, a gente pode ficar registrando aqui um tempão, mas esses foram o que eu consegui ver agora, né? Todos grandes amigos. Todos grandes amigos, e a gente fica muito feliz de tê-los conosco.
é uma honra também para todos nós. E, ouvindo sua exposição, eu voltei uns 3, 4 anos atrás, da última vez que eu tive numa sessão da CCJ, acho que eu já falei aqui numa parte anterior, na Câmara dos Deputados. E vi um bloco naquele dia que a última coisa que os deputados analisam é a constitucionalidade das demandas, porque é uma confusão, é uma gritaria que eu não conseguiria fazer um texto de 2 linhas ouvindo a sessão. Então, você imagina como é que é analisada a constitucionalidade das normas, e aí dá para entender tudo o que o senhor falou da questão de ter sido aprovado na CCJ e agora vai para a comissão especial, né? E a confusão que está. Thaís também falou, semana passada eu estive em Brasília, e aí consegui ver em loco também, apesar de não estar aquele fervor de Câmara e Senado, até por conta da pandemia, né, que muita gente dentro dos corredores, não tá, mas eu percebi aquela história de que, já que a emenda vai, entre aspas, salvar um pouco, a emenda não, a proposta, né, vai salvar as tais das carreiras de Estado, todo mundo quer ser carreira de Estado, né? Então está uma correria de que todo mundo quer se incluir na carreira de Estado e aí as suas corporações também estão fazendo a pressão para que todos sejam incluídos. Só que foi como o senhor disse, até para definir o que é carreira de Estado, a PEC não serve. Não serve, ela remete a uma lei complementar que nunca vai sair. E, para vocês terem ideia, na verdade, a emenda 19 não falava em cargo típico de Estado, nem carreira típica de Estado, falava em atividade exclusiva de Estado, né? Mesmo o conceito de atividade exclusiva de Estado, que poderia abranger uma série de carreiras, não se conseguiu até hoje. Imagine se for preciso fazer uma lei complementar nacional que alcance todas as carreiras típicas de Estado, dos Estados, União e municípios, né? Porque eles não iriam ter autonomia para legislar sobre isso, salvo na ausência da lei complementar nacional. Então, seria inviável, essa lei não vai sair nunca e vai ficar uma coisa realmente simbólica. E isso não resolve nada, porque as mudanças feitas, a rigor, alcançariam agentes que já têm um prestígio e uma força política tal que o efeito da alteração seria mínimo. Portanto, é ridículo, é algo de um enorme gasto de energia para baixa resolutividade, né? É como eu brinquei num texto que escrevi sobre a PEC 32, que eu sou o único leitor de um livro que foi escrito pelo ministro Carlos Aires Brito, antes de ser ministro, chamado A Constituição, o Reino das Segundas Intenções. Por quê? Porque eu era estudante no mestrado da PUC de São Paulo, era estudante de Direito Administrativo, mas eu fiz o semestre antes de Direito Constitucional. E o professor Celso Bastos gostou muito de mim e ficou tentando me seduzir para o Direito Constitucional. E aí me levou para o escritório dele, achando que com isso ele me seduziria e eu abandonaria a ideia de fazer Direito Administrativo. E a função que ele me definiu lá no escritório dele era ler textos. Era ler textos de teses de mestrado, de doutorado, e fazer uma síntese para ele. E uma das primeiras teses que ele me apresentou para ler e fazer uma síntese para ele foi esse texto, A Constituição, o Reino das Segundas Intenções. Eu fiz um fichamento completo e depois ele perdeu o livro. E esse livro, perdido no escritório de Celso Bastos, nunca mais foi achado. O próprio autor não tem cópia, que era o Carlos Aires. Era um livro muito interessante, cheio de trocadilhos, como diz o ministro sempre. E um dos trocadilhos, eu me lembro bem, ele dizia: há normas que foram feitas para entregar a chave do galinheiro aos lobos, né? Portanto, elas são feitas com a máxima alquimia legislativa para ter a mínima decidibilidade concreta. E é exatamente isso, em alguns casos, que nós temos agora. Há uma grande discussão com um complicador de quem é cargo típico, quem não é cargo típico, se é decisão de segundo grau, se é decisão de terceiro grau.
se vai haver uma lei complementar nacional, se isso viola a separação dos poderes ou não, para no final, rigorosamente, isso não ser operativo. Isso, sinceramente, só causa ansiedades e confusões. E o que é fundamental acaba não acontecendo. Por exemplo, há normas gravíssimas nessa PEC que esvaziam a previdência própria dos servidores públicos, que ficaram lá no final da PEC, diminuindo ainda mais o ingresso de recursos nos regimes próprios, encomendando, portanto, uma crise ainda mais séria nos regimes próprios de previdência nos próximos anos, que está passando batida, sem ninguém discutir, sem ninguém pensar, sem ninguém refletir sobre isso. É isso que me preocupa, é que os técnicos também sejam seduzidos pelos temas da moda e pelo que aquilo que faz maior ruído, esqueçam de focar em tópicos que são estruturais, como a proporção entre cargos de confiança e cargos efetivos, sobre a preservação da memória administrativa dentro do Estado, sobre um certo equilíbrio que deve existir na previdência própria dos servidores, sobre a preservação do equilíbrio de poderes na matéria orgânica da administração pública. Há certa liberdade da administração, mas não pode ser uma liberdade absoluta. Enfim, é isso que é estrutural, e aperfeiçoamentos a favor da negociação coletiva, que eu acho que é um dogma que precisa ser vencido. O Florivaldo escreveu um belo trabalho sobre o assunto, que se revelou agora extremamente importante na área privada com a crise, e que poderia também ser agora renovado. O problema orçamentário dos aumentos sem prazo e com leis de 3, 4, 5, 6 anos, aumenta esse ano, aumenta no próximo, aumenta no seguinte, sem nenhuma ideia, claro, da previsão orçamentária de todo esse período. Nada disso está na PEC. Portanto, é preciso ampliar esse debate, torná-lo mais sério, menos carnavalesco e um pouco mais pé no chão e com tecnicidade, sem o que eu tenho visto deste ruído constante que não leva a coisa nenhuma. Oi, Thaís, pode falar. Deixa eu registrar também, que eu não consegui registrar antes. Doutora Edith Hupsel, que é procuradora do Estado da Bahia, também com a gente. Doutora Tânia Coutinho, procuradora autárquica no Ceará, quem a gente também manda um caloroso abraço e pede desculpa que eu não tinha visto antes. Thaís, você quer fazer alguma pergunta, professor Paulo? Eu só queria fazer um comentário, que eu adorei esse trabalho que o senhor falou, que foi o primeiro estágio. Nossa, imagina, ele ia ganhar para poder ficar lendo as coisas. Que coisa, né? Olha só, acho que agora não existe mais, tadinho. Os estagiários ganham para ficar fazendo peticionamento eletrônico. Não foi propriamente ganhar, porque ele não me ofereceu remuneração nenhuma. Na ocasião, ele apenas me convidou para ficar no escritório dele. Eu achei que era uma boa oportunidade, afinal era meu professor e alguém que eu admirava também. Celso Bastos era uma figura encantadora, extremamente engraçado, e de certa forma ele tinha me destacado ali. Eu estava começando o mestrado, ele estava me destacando entre os alunos, me convidando para trabalhar com ele. E a tarefa realmente era deliciosa, ficar lendo teses e fazendo resumos. E eu já dei muita risada com o Carlos Aires sobre esse episódio, porque ele depois... Era a época das máquinas de datilografia, não era a época dos computadores e dos arquivos digitais. Portanto, ele, depois que o Celso Bastos... E o Carlos Aires foi responsável, deixou todas as cópias com o Celso Bastos, que depois que fez uma mudança no escritório, acabou perdendo isso. Então, mas, enfim, como mudou a Constituição, as coisas... ele tinha escrito isso antes da mudança, ele achou por bem fazer uma nova tese, ficou uma bela tese sobre as emendas constitucionais, o título que, no final, ele veio a defender na PUC de São Paulo. Das coisas mais gostosas que eu acho é conviver e dialogar com professores de todas as orientações, com respeito pleno às suas posições, e é o que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu não brigo com ninguém por opinião, nunca briguei. E sou claro nas minhas posições, mas respeito com muita tranquilidade, com muita satisfação. Aliás, aprendo mais com quem diverge do que com quem simplesmente concorda. E tento depois dialogar sem ofensas. Eu mesmo tive um longo debate sobre direito adquirido com Carlos Aires, com Valmir lá na época, e mudei em parte de opinião. O Sepúlveda me convenceu
que a orientação que ele adotava de restringir a compreensão mais radical dos direitos adquiridos às normas de matriz constitucional era melhor e oferecia, de fato, uma lógica sistêmica. Por isso, desde lá do meu texto de 2013, eu mudei de orientação, mas foi no diálogo, sem nenhum problema. E assim que a gente cresce. Por isso essas lives são muito boas, eu tenho que parabenizar vocês, e eu registrei isso antes, mas registro agora ao vivo, que vocês fizeram quase 200 lives nesse período da pandemia, é um ato heróico e um contributo muito importante para o Brasil, eu acho, porque nós temos aí uma memória da reflexão que ao longo desse tempo foi feita nesse período. Eu resolvi fazer o livro porque no final do ano eu tinha chegado à conclusão que talvez fosse um livro póstumo, então eu preferi reunir logo antes que eu corresse riscos, e com isso projetei fazer 3 livros de textos que eu já tenho publicado ao longo do tempo, que eu fico sempre guardando para aperfeiçoar e complementar, e sendo pós-mortem eu não poderia fazer isso. Então era melhor publicar logo, de forma organizada, esses textos leves agora com Café com Prosa, e depois mais 2 livros de ensaios, que eu vou ao longo do tempo, já talvez esse ano ainda, tentar reunir também. Uma coisa que eu não disse, acho que em lugar nenhum, e que vale a pena registrar, já que vocês estão aqui muito generosamente me dando esse espaço, é que não só o livro está disponível na Amazon, onde todo mundo hoje compra livros, mas na própria editora GZ, há a possibilidade de comprar o livro mais barato, usando o código PM30. Quem usar o código PM30 tem um desconto de 30% aí. Ele não quis usar a minha idade para um desconto maior, mas PM30 já é suficiente, e o livro cai substancialmente de preço ao final. De modo que aqueles que estão curiosos, eu tenho visto muita gente perguntando onde comprar, pode comprar na Amazon, se quiser, e pode comprar também na editora GZ, em outras lojas já disponíveis. É um livro que tem saído muito, eu acho que vai esgotar a sua edição com 2 meses e pouco, eu acho que já deve estar esgotando, porque quase já não tem mais da primeira edição. Isso está me deixando alegre, feliz. Mas, enfim, estou aqui para também ouvir o livro, sim, na editora está 210, mas com o PM30 sai 140, enquanto que na Amazon sai 168, portanto, é uma dica de economia que eu posso dar aqui. A editora GZ é a abreviação de Guilherme Zincone, que é um grande editor, que trabalhou durante muitos anos como um editor-chefe na Forense, e que trouxe toda a sua experiência da Forense para uma editora própria, onde ele edita os trabalhos que ele gosta, de gente que ele gosta, que ele acredita, com todo o cuidado. E, de fato, a edição ficou muito bonita, com capa dura, 400 e poucas páginas, muito material, e me deu muito prazer, de fato, ter participado desse projeto, feito numa velocidade incrível, porque eu decidi, de forma pessimista, que era hora de publicar esses textos antes que fossem póstumos em dezembro, e agora, em abril, o livro já saiu com todo o acabamento estético que ele merecia. Professor, a gente aqui normalmente faz as saudações às editoras, né? Porque a gente sabe que no país, e eu não canso de me repetir, editar livros é uma tarefa heróica, ainda mais livros de direito. E a gente normalmente fala das editoras, então também mandando nosso abraço para o pessoal, para o Guilherme, da editora GZ. Eu me lembro também muito, tem vários livros, mas me vem à memória o livro do professor André Gustavo Corrêa de Andrade, desembargador aqui do Tribunal de Justiça, da Emerge, que também foi lançado pela editora GZ. Ele lançou, inclusive, com a gente aqui também, uma outra coisa, professor, a gente normalmente faz as cobranças, a gente agradece e já pede. Como o senhor disse que vai lançar mais 2 livros, já fica aqui a cobrança para os próximos 2 também, a gente fazer o lançamento aqui. Já é só marcar, assim que sair, o senhor avisa para a gente, que a gente já marca a data e lança. Vai ser um prazer. Com prazer. Prazer todo nosso. E, pelo amor de Deus, não póstumo não vai ser de jeito nenhum, professor. Fique tranquilo quanto a isso, apesar da pandemia gerar seus medos, mas fique tranquilo que isso não vai acontecer. E muito interessante também, professor, um comentário que eu
vinha pensando quando o senhor estava falando, que muito o senhor escreveu sobre reforma da Previdência, né? E eu, lá no início da minha atuação, Thaís se lembra, atuei, na época, como monitor de direito previdenciário da Emerge, o professor Fábio Zambit, craque, maravilhosa, a quem, não sei se está vendo, mas um abraço, professor da Emerge, foi editor da Receita Federal. Eu falei com ele hoje, Leonardo. Falei com ele hoje, é um grande amigo. Eu gosto muito do Fábio, gosto muito da forma como ele escreve, da objetividade, da precisão técnica. Conversamos hoje, ele recebeu o livro também, me mandou uma foto muito gentil, muito carinhosa, até divulgou no ele é Instagram brilhante. dele. Foi meu professor, meu querido amigo, me levantou, me deu muito apoio sempre lá no início, quando eu era monitor de direito previdenciário. E vale lembrar, professor Fábio, porque eu me lembro que a gente já discutia dos problemas da elaboração das leis lá na elaboração da emenda 47, que falava sobre reforma previdenciária, né? E vinha com aquela confusão. Agora a gente já está para mais de 100 e os problemas continuam os mesmos. Esse é um tema que eu acho que mereceria até uma anotação de vocês. Esse é um tema que está na ordem do dia nas minhas pesquisas também. Eu tenho tentado estudar um pouco de legística, da técnica, não só de elaboração das normas, mas em termos formais, mas também em termos materiais, sobre o que é essencial, não só para melhorar a compreensibilidade, a eficácia das normas, inclusive constitucionais, e o que tem sido recomendado pela comunidade europeia e pelos estudiosos mais recentes em termos de elaboração normativa, em termos materiais, em termos de proporcionalidade, clareza, coerência, integração, consolidação normativa, integração de textos, e eu tento aplicar isso agora a normas constitucionais. Eu vou tentar escrever, inclusive, um texto específico sobre legística constitucional, que é um tema que me preocupa hoje, e, enfim, eu acredito que esse seja uma área que merece da academia uma atenção mais dedicada. A área de legística e a área de legística material, sobretudo, hoje um tema que merece nossa atenção se nós quisermos prestigiar a segurança jurídica. E acredito que cada vez mais é preciso lutar por normas coerentes e normas que tenham lógica. Eu escrevi um artigo que está também no Café com Prosa sobre o ADCT, e é uma loucura. O ADCT é um dos capítulos mais enlouquecidos da Constituição de 88, porque você tem normas superpostas, às vezes se contradizendo, e assim, com uma emendando a outra. Você tem normas de transição de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. E eu começava lá com um episódio da Zona Franca de Manaus, que era para durar 15 anos, vai durar 75 anos, talvez, por força de sucessivas emendas de normas de transição. E agora, com a emenda da Previdência, que nós tivemos em 2019, as regras de transição ganharam uma complexidade em que cada estado tem a sua transição, cada estado decide sobre sua transição, você pode ter camadas de transição diferentes para diferentes assuntos e para diferentes regras. Se não se estudar uma certa sistemática de legística material em normas de transição, as pessoas vão cair no absoluto arbítrio. Então, eu tenho tentado estudar isso. Há vários textos meus neste livro sobre normas de transição e sobre direito transitório, tentando criar uma racionalidade sobre isso, que já foi um tema da emenda 41, mas que agora ganhou mais força ainda na reforma da Previdência, e eu espero que essas reflexões agora reunidas e concatenadas em sucessão estejam mais claras para o público. Às vezes você vai publicando na internet e as pessoas não têm a visão do conjunto, né? Elas têm uma visão muito fragmentária do seu pensamento. Quando é reunido em livros e em sequência, elas percebem que você mantém uma linha que vai avançando
e alcançando algumas camadas adicionais e formando um conjunto que consolida uma visão coerente sobre aquilo que você queria tratar. No meu caso, sobre transições constitucionais e sobre o que eu chamei de transição de segundo grau, transição da transição, ou seja, o que fazer com normas de transições anteriores. Eu uso a metáfora, às vezes, do avião, quer dizer, há pessoas que estão desde a emenda 20 numa norma de transição, que estão quase aterrissando o avião, e o que a emenda faz é tentar dizer, bom, agora você não vai aterrissar, vai para outro local. Isto é a completa insegurança jurídica que se agrava nessas situações em que as pessoas já estão pousando, né? Já estão chegando ao momento da aposentação. E a falta de o que eu chamo de lacuna, né? A lacuna de transição de segundo grau é isso, é a falta de uma regra que trabalhe não apenas a transição de situações subjetivas dos indivíduos, mas que trabalhe a sucessão das transições anteriores do sistema. E trabalhe também o que eu chamei de transição institucional, que é a perda dos aportes que o regime próprio vai ter, com o incentivo gigantesco que cada vez mais tem sido feito à previdência complementar. Quer dizer, é preciso ter uma transição também aí, financeira e institucional, relevante dentro do sistema de previdência próprio dos estados. E quando falta isso, você, de certa forma, encomenda uma crise mais grave ainda no futuro, né? E isso tem acontecido. Tanto que no meu texto sobre a garantia da paridade, eu chego a dizer que daqui a pouco vamos chegar num momento em que ninguém vai querer a paridade, vai fugir da regra da paridade, porque o risco de que ela seja gravosa e não benéfica cada dia aumenta. Estou parando para vocês me perguntarem. Não, todo mundo. Eu estava no mundo sair. Professor, eu lhe digo, porque na minha atuação na universidade, lá na UERJ, tem esse problema. Muitas pessoas, usando a sua figura de linguagem, a pessoa está pousando, a torre manda arremeter sem gasolina, né? Fala assim, agora tem que continuar voando e não pode descer. Só que não está com gasolina, a pessoa já está realmente numa situação cansada e tá vendo a linha de chegada, né? E aí viram para ela e falam, continua aí mais, não sei, mais 5, mais 10 anos. E, sem dúvida, é uma situação que as pessoas se programam, né? Eu divulguei no trabalho que escrevi, porque, assim, quando eu comecei a escrever no Conju, eu coloquei na minha cabeça que era necessário usar alguns recursos de sedução, né? Seja ou um filme, seja um trecho da literatura, seja uma peça teatral, etc. Então, eu comecei a fazer assim, e às vezes é difícil você ficar arranjando alguma figura que encaixe perfeitamente, mas nos primeiros textos eu consegui isso bem claramente. O primeiro começou com um filme, O Sétimo Selo, onde há um encontro, um jogo de xadrez de um personagem com a morte, e eu usei essa figura para mostrar um pouco a importância das regras de transição, porque o que o cara conseguiu foi tempo para pensar na própria vida e fazer toda a reflexão que o filme revela. E o segundo texto trata de uma peça teatral, que é Esperando Godot, que é conhecida, é uma peça em que os dois personagens ficam dialogando bobagens e trivialidades, e sempre um menino aparece para dizer, olha, Godot está chegando, Godot já vai chegar, e nunca chega esse Godot. E eu chamava a atenção que o o servidor que deseja a sua aposentadoria tem encontrado, depois de 7 emendas constitucionais sobre o assunto, a sensação de ser este personagem da peça, que está sempre esperando o momento de se aposentar e não consegue encontrar clareza e segurança, quando, na verdade, a Previdência é basicamente uma promessa de segurança, né? Insegurança com Previdência não rima. E a ideia de fazer essa analogia me parecia relevante. Eu aí abordo e divulgo, inclusive, um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, na última emenda constitucional, quando ele dizia que era um problema grave
de abuso do poder de emenda constitucional quando as emendas desejassem, se no futuro desejassem fazer o que ele chamava de corrida de obstáculos com obstáculos móveis, isto é, criando sucessivamente restrições etárias e limitações que fossem protraindo, sem certeza jurídica, sem clareza para os contribuintes, quando eles aposentariam. Divulguei esse trecho, depois passou a ser citado por todo mundo, mas era um trecho que constava do debate no Supremo sobre a emenda 41, e que casava perfeitamente com minhas reflexões lá. Eu também considero isso. Não é possível que não exista uma situação de segurança em matéria previdenciária quando transições são aprovadas, porque a única função de uma norma de transição material é oferecer apreender uma certa situação de algumas pessoas e oferecer uma perspectiva clara e segura de futuro. Portanto, se uma norma de transição não oferecer segurança, ela não faz nada, ela não tem a menor utilidade. Inclusive as normas de transição da nova emenda da reforma da Previdência. Ou seja, discutir a possibilidade, inclusive ou não, da reforma de normas de transição materiais é um dos debates que perpassa aí vários textos do Café com Prosa, e aí cada um faz a sua reflexão. Mas eu discuti o tema do direito adquirido proporcional, discuti o tema das normas de transição como modos de fazer o que se chama de direito acumulado, enfim, há uma série de debates aí que eu espero que os especialistas agora façam suas análises, critiquem, concordem, não tem problema, faz parte do jogo, mas é preciso debater e não ficar apenas num discurso muito superficial ou binário de direito adquirido, não direito adquirido, porque aqueles que não têm ainda direito adquirido ao aposentar devem ter também suas situações jurídicas preservadas, depois, inclusive, de terem recebido do legislador reformador uma norma de transição que a única finalidade era oferecer segurança. Não era igual à situação anterior, não era igual à situação futura, é uma situação intermediária distinta que apreende um conjunto específico e determinado de sujeitos, e que eu entendo cria uma situação de direito muito semelhante àquilo que o Código da Lei de Introdução menciona, que é o direito administrativo, direito adquirido condicional, que é aquele que está sujeito a uma condição, mas que é inalterável ao arbítrio de outrem. E, neste caso, inalterável ao arbítrio de outrem é exatamente as novas emendas constitucionais substituindo ou alterando aquele plano de voo já estabelecido em que o agente já está pousando. Se isso for relevante, se isso for significativo, se isso tiver algum sentido de coerência, de dar coerência ao sistema e às próprias normas de transição, eu terei pago o meu trabalho. E essa reflexão que eu quis fazer em vários artigos do livro. Brilhante, professor, é isso mesmo. Professor, antes, eu tinha também um assunto aqui para a gente podia ficar mais 3 seminários, a questão da legística realmente é uma questão muito importante. A gente chegou a passar rápido, né, Thaís? Lá no início das nossas lives, a gente passou bem de passagem pelo assunto, mas eu acho também que é um assunto que a gente deve falar com bastante calma. Professor, falando nele, registrar a presença do professor Egon Bogman Moreira, nosso querido amigo, está aqui com a gente. Grande Egon. Gente boa demais. Já tive também o prazer de receber o livro dele, já agradeci, mas já agradeço também no excelente livro do pessoal lá da UFPR. Maravilhoso. Eu vou fazer um post sobre o livro do Egon esse final de semana, eu acho. Eu tenho um péssimo hábito de só fazer post de livros depois de ler. E eu tenho que mudar isso, porque o livro do Egon merece ser feito um post rápido. Não, e eu lhe digo porque quando estava lendo, eu só pensava assim, ai caramba, quem dera que eu tivesse um livro desse na época que eu estudei Direito Constitucional, porque o livro está maravilhoso, impressionante para qualquer estudante de 8 a 80 anos, como a gente brinca, qualquer estudante vai adorar. Thaís, você quer fazer uma pergunta? Depois tem uma pergunta do professor Alexandre Cunha. Eu estou até com medo de fazer a pergunta, porque eu não conheço nada de previdenciário, mas tem uma questão que sempre me vem à cabeça no momento que a gente está vivendo de grande
ida ao mercado em relação às privatizações, né? E a gente sabe que os empregados públicos são seletistas, mas a gente tem toda também uma vida da pessoa que é pautada por meio de um emprego público de uma estatal. E simplesmente eu vou privatizar essa estatal e reportar essas pessoas para o regime privado de previdência é uma alteração substancial. O professor acha que seria ter normas de disposições transitórias para essas pessoas também? Não sei se minha conexão está dizendo que está instável, não sei se o professor conseguiu ouvir minha pergunta. Deu para ouvir? Eu entendi pouco, porque eu cortou de fato algumas frases. Se eu entendi bem, a sua preocupação é se haveria uma transição para as pessoas privadas. Sim, a emenda... Seria recomendável nesse processo de privatização de estatal, ao alterar esse regime jurídico, tudo bem, é uma CLT de empregado público, mas para uma CLT eminentemente privada, se não deveria ter alguma norma de transição que fosse mais, que dotasse de mais substância, por exemplo, a discussão sobre a possibilidade de dispensa imotivada de funcionários de empregados públicos ou algo do gênero. Pois, bom, vamos voltar ao tópico. A emenda que tratou da Previdência, ela criou mais normas de transição para o regime geral do que para o regime próprio. Há várias situações e, inclusive, algumas mais favoráveis para aqueles que faltavam pouco tempo para a aposentadoria. E como as últimas reformas de Previdência feitas tinham foco no agente público, ocupante de cargo, há pouco problema, a discussão da lacuna de segundo grau, quer dizer, a lacuna sobre transição de transição, não acontece tanto na área dos empregos públicos. O problema maior é na transição dos ocupantes de cargo. Claro que sempre é importante, quando há uma alteração relevante, como você colocou, que normas de transição sejam feitas. Isso faz parte da legítima material. Hoje, não só a Corte Constitucional alemã, como várias cortes constitucionais no mundo, têm destacado a importância de que, quando o sistema fizer uma alteração ampla, abrangente e significativa no regime jurídico, seja de agentes privados, seja de agentes públicos, que nós tenhamos regras de transição. Aliás, a lei de introdução, as normas de direito brasileiro, alterada recentemente no projeto que todos nós estudamos e discutimos, tanto do Carlos Ari quanto do Floriano, que já vinha sendo, inclusive, debatido na comissão da mudança da lei de organização administrativa, prevê lá que, mesmo na área administrativa, quando a alteração for relevante, que se adotem normas de transição e que se faça algo compassado, paulatino, ajustando as expectativas legítimas também dos administrados. Logo, eu não sou favorável que, em qualquer cenário, mesmo para emendas constitucionais, nós tenhamos alterações abruptas. Sempre será relevante ter emendas constitucionais, tanto na área dos empregados quanto na área dos ocupantes de cargo. O problema é mais agudo no sistema dos ocupantes de cargo, porque as últimas reformas já fizeram grandes incentivos a regimes que reduzem a contribuição para o regime próprio. Desde a emenda 41, por exemplo, que ingressou sem direito à paridade, sem direito à integralidade, e quando fossem aprovadas as leis de previdência complementar, teriam aquele teto do INSS, e, portanto, teriam um enorme incentivo para aderir à previdência complementar. Tudo isso foi aumentando a adesão à previdência complementar, inclusive de servidores antigos, que teriam direito, em tese, até uma transição de aposentadoria integral, mas que começaram a duvidar da segurança da Previdência. E num debate que eu participei um tempo atrás, eu chamava a atenção do paralelo disso com o que aconteceu no Brasil, com o que aconteceu na Alemanha. Quando na Alemanha houve a realização de reformas da Previdência, praticamente todos os dias o ministro encarregado da área ia aos jornais, ia às televisões para dizer: queremos fazer uma reforma, mas a Previdência alemã é segura.
Queremos fazer uma reforma, mas confiem na nossa Previdência. Ela está robusta, ela está segura, e o que nós estamos querendo fazer é calibrá-la. É exatamente o oposto do que nós fazemos aqui. Nós fazemos, em cada reforma da Previdência, nós fazemos enorme terrorismo, nós tentamos quebrar a confiança das pessoas na Previdência para que elas desacreditem do sistema e estimulamos, então, que elas façam adesão a mecanismos privados de complementação previdenciária. É o oposto racional, porque se as pessoas não acreditam na Previdência, há uma redução das contribuições, elas fazem o possível para reduzir as contribuições atuais, desacreditando do futuro. Eu aposto no contrário, eu acho que é preciso fortalecer a Previdência, é preciso fortalecer a segurança jurídica dos aposentados, dos que desejam serem aposentados, que desejam segurança jurídica da aposentadoria, e não é possível continuar patrocinando um clima de absoluta incerteza nessa área. Por isso, transição sempre é bem feita e deve ser bem feita, mas ela deve ser segura. A própria trama de transição tem que ser segura, ela não pode ser instável, porque senão ela não terá nenhuma eficácia, a não ser eficácia de placebo, como eu chamava a atenção. Ela vai ser uma norma de engodo, uma norma que terá eficácia simbólica ou menos do que isso, porque na reforma seguinte, aquela mesma transição vai ser desconsiderada, e isso significa menos do que nada. Significa criar ilusão só. Portanto, a luta é por segurança jurídica em matéria previdenciária. Não para preservar privilégios, ao contrário, porque as regras de transição elas sempre são um agravame da situação anterior e uma atenuação da situação nova. E eu defendi, inclusive, num dos textos que está no livro, que as transições fossem feitas usando o sistema de acréscimos do tempo futuro, do tempo que falta, chamados pedágios. Porque o pedágio é uma forma de transição que ajusta e calibra o sistema, mas ele calibra proporcionalmente ao que cada um falta, sem a retrospectividade que você tem inerentemente quando você altera as regras do jogo, de condições que são inalteráveis para o sujeito, né? Como a idade, etc. Pessoas que tenham trabalhado mais cedo ou mais tarde poderão ser desproporcionalmente afetadas. E isto cria desequilíbrios que são violadores do princípio da igualdade. Logo, o ideal é fazer transição com pedágios e fazer ajustes e calibrações sempre no tempo que faltar, deixando claro, portanto, que, diante do cenário atual, o que é preciso fazer de acréscimo de esforço contributivo. E é por isso que em muitos lugares do mundo as reformas são progressivas, né? Elas aumentam periodicamente a idade e sempre com base na longevidade. Agora mesmo em Portugal está acontecendo uma coisa curiosa, por conta da pandemia, está reduzindo em 2 meses o tempo necessário para aposentar. Conforme a regra atual, tendo em vista a diminuição, né, da longevidade da população, você vai ter o tempo mínimo necessário reduzido em 2 meses, segundo o cálculo dos especialistas. Esse sistema de calibração, que quando há um aumento da longevidade, você aumenta proporcionalmente e acrescentando pesos ao que falta para a aquisição do direito à aposentadoria, é muito mais justo, mais igualitário, apanha as situações individuais de forma muito mais calibrada do que regras que são lineares. Nós temos um péssimo hábito no Brasil de fazer tudo de modo linear. O sujeito vai na estrada a 80 quilômetros, 10 metros depois tem lá 30 quilômetros. É impossível, ele não vai conseguir chegar aos 30 quilômetros 10 metros depois. É preciso uma proporcionalidade, ele vai ter que sair de 80 para 60, para 50, para depois chegar no 30. E essa falta de proporcionalidade, ajustes paulatinos, que o próprio Bresser já destacava há muitos anos atrás, é fundamental e é uma lição que a gente tem que aprender. Não podemos ser o tempo todo binários.
Hoje as pessoas não querem nem mais ser binárias, mas, enfim, em outro sentido. Não podemos ser tão simplórios assim de achar que as coisas podem ser resolvidas a tudo ou nada, de uma hora para outra, com normas radicais. Sem dúvida. Professor, eu vou passar, então, aqui pergunta do professor Alexandre Cunha, que é juiz lá de São Paulo, também nosso querido amigo, está sempre com a gente aqui, e a gente agradece a presença. Boa noite, parabéns pelo evento. Sobre o processo legislativo, gostaria de saber do professor se ele acha que as regras regimentais das casas legislativas são parâmetro do controle judicial do devido processo legislativo. Sim, eu escrevi sobre isso também. Eu chamei a atenção que existe um vício legislativo que tem se perpetuado nos últimos anos nas reformas constitucionais, ainda sem a devida censura do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: tem me chamado a atenção que, ainda que a tramitação das emendas constitucionais no Congresso siga o que eles chamam lá de rito especial do artigo 202, 191 do regimento interno da Câmara dos Deputados, quando está tramitando na Câmara dos Deputados, por exemplo, a aplicação deste rito especial é muito semelhante à das leis comuns. O que acontece na prática? Os relatores têm um poder na tramitação das emendas constitucionais que, a meu juízo, a Constituição não autoriza. A Constituição é claro em dizer que as emendas constitucionais elas têm uma iniciativa qualificada. Somente o presidente da República pode iniciar um projeto de emenda, uma proposta de emenda constitucional, ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores, ou a maioria das assembleias legislativas. Aí que é uma discussão que não vai acontecer. Mas, ou seja, um deputado sozinho não pode alterar uma emenda constitucional, nem muito menos uma proposta de emenda constitucional. Quem pode alterar uma proposta de emenda constitucional é 1/3 dos deputados. Logo, o que o relator pode fazer, e deveria ser assim, é consolidar proposições que cheguem do presidente da República ou que cheguem de 1/3 dos deputados ao conhecimento da comissão especial. Consolidar, organizar, ajustar, retirar, propor tirar, propor botar, mas sem que ele possa inovar a qualquer tempo, sozinho, um projeto de emenda constitucional, que na prática significa alterar a Constituição por iniciativa de um único deputado. Eu escrevi já 2 ou 3 vezes sustentando que isso é inconstitucional e que, se for identificado claramente a origem de uma norma alterada com essa iniciativa sem a qualificação de 1/3, está se violando o devido processo legislativo das emendas constitucionais. A Constituição ela fala muito pouco sobre o devido processo legislativo das emendas constitucionais. Ela menciona a iniciativa, ela menciona as cláusulas pétreas, ela menciona os 2 turnos de votação, e o mais fica realmente para o regimento. Mas a iniciativa qualificada não pode ser desvirtuada pelo regimento a ponto de admitir que um relator possa fazer alterações a qualquer momento sem o apoiamento de 1/3 dos deputados. E isso tem acontecido, inclusive em reformas previdenciárias, tanto que alguns tentam até invadir sessões da comissão que debate, já aconteceu 2 vezes isso, policiais não, agentes de segurança da Câmara já invadiram a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Especial quando debatiam a reforma da Previdência, querendo do relator, naquele momento, a inclusão de uma norma que os beneficiasse. Isso é um escândalo, cria uma insegurança jurídica, inclusive do processo legislativo. E não é possível isso. Me parece que isso é uma transgressão violenta ao devido processo das emendas constitucionais e não deveria se aceitar mais, né? Acho que sim, que o devido processo é aplicável e tem que ser aplicado à discussão no Congresso Nacional, sob pena de nós termos insegurança jurídica completa, inclusive na mudança da Constituição, o que é uma coisa realmente que não pode ser de segundo grau, tem que ser algo considerado grave. E assim eu considero, já escrevi isso no próprio, acho que no próprio texto, um dos artigos que está no Café com Prosa, eu menciono o problema da iniciativa dos relatores das emendas constitucionais.
que acabam sendo vítimas também disso, porque ser relator de uma emenda constitucional no Congresso, hoje, é um grande risco. As pessoas acham que você pode tudo, então vão lhe pressionar de forma até violenta, como aconteceu na comissão especial das reformas da Previdência que eu mencionei. Fora isso, permite um tipo de fraude muito perigosa, que é o presidente da República apresentar um projeto muito sucinto, muito singelo, muito ligeiro, de uma emenda constitucional, e, através de sua liderança, chegar ao relator na comissão especial, passado já a fase da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, sem muito debate público, sem muita discussão, na véspera da votação, através do relator, colocar várias normas lá, na redação final, e submeter à votação da comissão, aprovar, e depois já ir para o plenário votação. Ou pior, fazer o que aconteceu na primeira emenda constitucional da Previdência, na emenda 20, quando foi feito um substitutivo global de plenário pelo Michel Temer, que apresentou diretamente no plenário uma alteração completa do projeto, já que o projeto caiu na comissão especial, a primeira proposta de emenda constitucional. Então, a primeira proposta de emenda constitucional que nós estamos falando, que foi a emenda 20, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas não passou na comissão especial, não houve um novo projeto, houve um substitutivo global de plenário, e aquilo foi votado. Mas o substitutivo global de plenário é permitido pelo regimento. Sim, muito bem, mas a sorte é que a emenda 20 teve pelo menos esse substitutivo global, e o substitutivo global contou com o apoiamento de um terço dos deputados. O Michel Temer foi esperto. Ele não apresentou sozinho esse substitutivo global, ele conseguiu que um terço dos deputados subscrevessem o substitutivo global. Então, na prática, acaba convalidando a emenda. Porque não está dito na Constituição que precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, nem por uma comissão especial. Diz apenas que é necessário 2 votações de 3/5 no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Então, esse estágio previsto no regimento acabou sendo suplantado pela emenda substitutiva, pelo substitutivo global de plenário apresentado pelo Michel Temer, que era um gentleman como deputado. Eu convivi com ele, é muito inteligente e sabia separar claramente o professor do político. Eu às vezes, ouvindo, como diz o Léo, alguns debates na Comissão de Constituição e Justiça, confidenciava para o Michel Temer e dizia: Michel, está vendo aí que absurdo estão falando agora? Ele aí, quando ele ia falar, ele dizia: Paulo, agora eu não vou falar como professor, não, vou falar alguns absurdos também. e usava da técnica parlamentar para convencer os seus pares daquilo que ele achava politicamente relevante naquele momento. Então, a gente sabe que a Comissão de Constituição e Justiça é uma comissão política, não há dúvida disso. Mas é aquela história, são filtros, e filtros que o Congresso deveria tentar exercer para depurar os projetos, inclusive juridicamente, se possível. Enfim, esse é um debate delicioso. Eu podia contar várias histórias aqui, mas as que já contei já são suficientes. E tem algumas no livro, né, professor? Então, vale a pena, a gente recomenda muito o livro, né, Thaís? E ficou realmente, além do conteúdo brilhante, a editoração maravilhosa. Professor, a gente ficou realmente muito encantado com sua exposição. Já estamos, então, cobrando nos próximos 2 livros, o senhor vai estar aqui com a gente, para nossa alegria também. Thaís, acho que não tem mais pergunta, até por conta do horário. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Não? Então, professor Paulo, vou passar então para o senhor para as considerações finais, mais uma vez reiterando a nossa alegria de tê-lo aqui, ouvindo. O tempo passou tão rápido que a gente nem nota, né, nem sente, e ficamos muito felizes, e vai ser a primeira de muitas, com certeza, para falar sobre legística depois, para falar sobre os próximos textos. A casa é sua, posso falar, acho que Thaís também confirma. A casa é sua e não precisa de convite, a porta está sempre aberta. Muito obrigado. Muito obrigado a Thaís, que também gentilmente me mandou recentemente um belíssimo livro, que eu quero ler com calma,
para também recomendar, e a Léo e a vocês dois pela atenção com que me receberam aqui. É sempre bom dialogar sobre esses temas. Eu tive há alguns anos a experiência de encontrar também o Augusto Dalpozo e o Ricardo em São Paulo para uma entrevista, e era para ser uma entrevista de 1 hora, acabou uma entrevista de 4 horas de duração, com muitas histórias, algumas eu tirei, porque eram muito inconfidentes, mas algumas foram preservadas, estão no livro, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar dogmaticamente os temas, mas também consultar a experiência já vivida, e tentar analisar como, de fato, funcionam os poderes no Brasil. Às vezes, o discurso, seja doutrinário, seja constitucional, envolve algo de poesia, né? Algo de recorte de nuvens. E é preciso consultar a experiência para que haja realismo. O realismo no direito público veio como algo absolutamente necessário, não só dogmaticamente, como também na produção, na escolha dos temas, das próximas gerações. Isso está claro para mim, está claro, acho que, para a nova geração dos juristas, que tem produzido com muito mais preocupação com o realismo e menos simplesmente com um desenho de conceitos, e isto vai ser importante para o Brasil. O Brasil tem uma importância no mundo enorme, somos ouvidos com atenção. Sempre que eu encontro professores portugueses, franceses, espanhóis, eles têm enorme interesse em tudo que acontece aqui, e eu tenho visto uma enorme preocupação deles com o que nos últimos tempos nós temos vivido. Eu acho que nós precisamos pensar com pragmatismo para defendermos bem a democracia. E esses debates ajudam a gente a ter uma visão abrangente, não maniqueísta, do mundo e do direito, e por isso eu novamente os parabenizo. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor, professor. Thaís, então agora nós temos feriado, semana que vem a gente tem, acho que não tem, né? Deixa eu verificar aqui o nosso calendário. Semana que vem a gente tem folga, Léo. No feriado a semana inteira. A gente tem o professor Sérgio Guerra lançando livros sobre agências reguladoras. Acho que é a 4ª edição. Eu estava menino para mim, mas é uma nova edição do livro dele atualizado com a Lei de Agências Reguladoras. E o professor Sérgio é diretor e professor titular de Direito Administrativo da FGV do Direito do Rio de Janeiro, pós-doutor por Yale e pós-doutor em Administração Pública pela EBAP. Então, esse é o nosso próximo debate. E agora, em julho, finalmente, a gente vai lançar o nosso curso sobre a nova lei de licitações da ESA. O material vai ser divulgado agora no finalzinho de junho. Então, Thaís, ficou preparado? Sua conexão está muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo seguir aqui, porque está picotando muito. Deixa eu falar, então eu falo daqui. Então, a gente tem, no próximo dia 14, o professor Sérgio Guerra, como a Thaís falou, falando de agências reguladoras. Dia 15 de junho, logo no dia seguinte, a terça-feira, medidas cautelares administrativas, o professor Flávio Garcia Cabral. Dia 17, quinta-feira, democracia para quem não acredita, professor Jorge Abud. E vamos lançar, segundo a Thaís falou, o nosso curso sobre a nova lei de licitações, essa da OAB do Rio de Janeiro, sendo preparado com todo carinho pela Thaís, que vai contar com presenças brilhantes, tenho certeza. Ao longo das próximas lives, a gente vai fazendo essa divulgação e também no site, né, no Facebook, nos canais da ESA, da OAB do Rio. Professor Paulo, Thaís, obrigado mais uma vez pela possibilidade, pela alegria. Professor Paulo, uma honra tê-lo aqui. Não é preciso dizer a sua importância para o direito administrativo, da divulgação de conhecimento, mas é sempre bom reiterar nosso sempre agradecimento por isso e pela exposição de hoje. E voltando, sob pena de ser insistente, mas vou ser. Já contamos com o senhor no lançamento dos próximos 2 livros. Confirmado. Estarei à disposição. Estamos Vai ser um juntos. prazer. Muito obrigado.